Esse daqui é o Psi Pascoal, psicólogo Pascoal de Oliveira. Eu sempre trago ele aqui. Ele é muito bom. E bora falar um pouco sobre essa coisa do tal pessoa é de tal jeito, essa marcação do outro com determinados adjetivos que muitas vezes se transformam em alvos para identificação e que é uma coisa extremamente negativa. E amigos de Maria, de todos os parentes e amigos de Maria dizem: Maria é tal coisa, na infância e na adolescência. Maria cresce, ela acha que ela é o quê? Tal coisa, ou o oposto dessa tal coisa. E como é que a psicoterapia ela entra nisso? Possibilitando a Maria escolher as próprias palavras para se representar. Porque é muito louco isso, mas assim, sabe aquela coisa de que tal pessoa ou tal tipo social tem determinada personalidade ou é de tal jeito? Esse tipo de coisa pode se transformar também num alvo de identificação, na medida em que é uma forma de interpelação. O que eu quero dizer pra você é que, por exemplo, a figura do nerd virgem, por exemplo, que não tem habilidades sociais, não é só um estereótipo, mas é uma figura social que interpela os sujeitos que são colocados como tal e faz com que essa posição seja previsível na interpelação. A interpelação acontece, o sujeito vira a pessoa sem habilidades sociais, é uma profecia autorrealizada também, e que não é simplesmente aquela coisa de que, assim, né, o estereótipo não tem nada a ver. A força do estereótipo é quando ele ultrapassa esse conceito raso do estereótipo e se transforma, de fato, em figura social, que interpela os indivíduos em sujeitos, que faz com que o indivíduo se transforme em esse tipo de sujeito. E com isso abrir novos, vários no plural, destinos possíveis para ela, porque pela primeira vez ela não vai ser uma palavra que lhe foi imposta, mas sim um grupo de vocábulos pelos quais ela pode se representar e ser autenticamente feliz. E aí a parada é muito louca, né? Porque o que a gente está vendo aqui, o que a gente está compreendendo aqui, é a função da psicoterapia como um elemento para fazer a quebra dessa interpelação discursiva que faz com que você, enquanto indivíduo, se transforme no sujeito que o adjetivo te manda ser. Num sujeito agressivo, violento, num sujeito teimoso, por exemplo. Porque você é teimoso, vira uma identidade, esse tipo de coisa. Não é meramente uma crença. Entender como crença, eu acho que é uma coisa um pouco rasa. É necessário entender como uma constituição de sujeito. Uma constituição de um indivíduo que se transforma em sujeito. E ao se transformar em sujeito, se reproduz justamente a conduta previsível para esse tipo de adjetivo. É teimoso, se transforma no sujeito teimoso. É uma maneira de controle, né? Principalmente familiar. É uma maneira de controle familiar muito forte, porque não basta rotular. A rotulação em si, ela também qualifica o sujeito para que se transforme nisso que a rotulação permite que se transforme. Nisso que a rotulação interpela o sujeito a se transformar. Afinal, ninguém deveria ter o direito de enjaular o outro em uma palavra. Isso é mortífero. Ou seja, né? Principalmente quando vem das autoridades familiares, que são grandes sujeitos, sujeitos com S maiúsculo, esse tipo de rotulação se transforma no enjaulamento, se transforma numa maneira de prever e de direcionar aquilo que o sujeito será. E é confortável, muitas vezes, que o sujeito seja aquilo que se prevê que ele seja. É confortável que seja assim. Existe um certo conforto em você ter um sujeito que é dito, que é rotulado de maneira negativa, porque para sempre este sujeito pode ser o alvo onde poderá ser descarregada todas as, entre muitas aspas, energias negativas, né? Onde pode ser descarregado a agressividade, onde pode ser descarregado a violência, aquela que muitas vezes a gente não tem lugar nenhum para descarregar. E perceba que faz parte muitas vezes das convivências humanas, dos grupos sociais, a manutenção de um sujeito tido como anormal no interior do grupo para que ele seja esse alvo preferido para o descarrego da agressividade, para o descarrego de uma violência socialmente aceitável. A figura do anormal é muito disso. A figura do anormal serve para que os normais possam descarregar um pouco dessa violência constitutiva.
E principalmente para que essa violência constitutiva tenha um lugar socialmente aceitável. Porque o anormal, a figura do anormal, está muito relacionada, ou talvez a um passo de se tornar a figura do pária, a figura daquele que merece de fato receber aquilo que acontece com ele. O grande bode expiatório. Então, a construção da anormalidade é uma construção interacional, estrutural e interessada. É interessante que você tenha a figura do anormal integrado na convivência. É a figura do anormal que vai servir para que determinadas violências não sejam aplicadas entre os, entre aspas, normais e possam ser aplicadas justamente sobre o anormal. Tudo bem? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.